O IZ desenvolveu uma metodologia nova para análise da babesiose bovina. A doença parasitária infecciosa transmitida por carrapatos é considerada muito prejudicial, principalmente pela perda de produtividade. O geneticista Rodrigo Gigliotti, pesquisador do Instituto, é o nosso próximo entrevistado. Isso mesmo, Márcia. Vamos conversar aqui com o Rodrigo agora. E bem-vindo, Rodrigo, ao nosso programa de hoje. Olá, Caio, bom dia. Eu que agradeço pelo convite. Bom dia, a gente agradece aí mais uma vez pela sua participação e hoje para a gente falar aqui um pouquinho sobre como os produtores podem se prevenir de mais uma doença que afeta aí principalmente o rebanho, né, bovino e afeta de forma direta a economia, a rentabilidade aí da fazenda. A gente está falando sobre a babesiose bovina. Eu queria que você explicasse para a gente, Rodrigo, primeiro o que é essa doença. É uma doença causada por duas espécies de protozoários, a Babesia bigemina e a Babesia bovis. E esses dois agentes, né, esses dois protozoários, eles são responsáveis por causarem a doença conhecida como a tristeza parasitária bovina, juntamente com a Rickettsia anaplasma marginalia. E a babesiose, a sua transmissão, ela se dá pelo contato do carrapato do bovino. Então, quando o carrapato ele vai se alimentar do sangue do bovino, no momento que ele se fixa, ele já inicia essa transmissão desses dois agentes, desses dois protozoários. E que dá por meio, né, essa transmissão é a babésia que ela está presente na saliva do carrapato e aí, consequentemente, ela é transmitida para a corrente sanguínea do bovino. E como que o produtor pode identificar aí que os seus animais estão contaminados? A infecção ela pode variar em relação à distribuição geográfica, né, em relação a diferentes áreas geográficas. Por exemplo, a maior parte do Brasil ela ocorre de maneira endêmica, ou seja, o carrapato está presente em quase todo o ano, né? Já em regiões de instabilidade endêmica, a ocorrência dessa doença ela vai variar de acordo com as condições climáticas, né? E geralmente fica-se algum tempo, o bovino não tem contato com a doença por um tempo. Então, pode ser até mais grave, porque como a resposta, né, imunológica é mediada por meio de anticorpos, e também pela resposta celular, os níveis de anticorpos eles podem cair durante o tempo, e, consequentemente, os animais ficam mais susceptíveis à doença e podem apresentar sinais clínicos e apresentarem outros tipos de problemas. Qual que é o tratamento que é recomendado aí para animais que estão contaminados com a babesiose? O tratamento ele é exclusivamente feito por medicamentos antibabésicos, né, por babesicidas. O medicamento, geralmente ele é eficaz no controle, né, mas só que o mais importante é identificar ou saber esses sinais clínicos apresentados pelo animal são realmente causados pela babesiose bovina. Os estudos que vocês estão realizando, algumas pesquisas aí dentro do Instituto de Zootecnia, vocês desenvolveram um método aí de PCR em tempo real. Eu queria que você explicasse para a gente esse método aí e como que isso pode ser viável dentro da fazenda. A metodologia da PCR, né, ela é uma metodologia já bastante antiga, né? Então, a gente vem padronizando e desenvolvendo a metodologia, sempre baseando-se na metodologia da PCR. E nesse nosso trabalho novo, a gente conseguiu desenvolver uma metodologia de PCR que ela é seguida por uma análise de HRM, e ela consegue diferenciar em uma mesma amostra a quantidade das duas espécies, né, de babesiose, que seria a Babesia bigemina e a Babesia bovis. Então, assim, em uma única amostra, a gente consegue detectar a prevalência de infecção, ou da Babesia bovis, né, ou da Babesia bigemina, ou seja, qual seria a maior infecção. A importância disso é porque, geralmente, a infecção que ocorre pela espécie Babesia bovis, ela é mais patogênica do que a Babesia bigemina. Então, assim, em determinadas regiões, propriedades, fazendas, seria interessante o produtor saber, né, o pecuarista, saber se realmente qual é a prevalência da espécie, né, qual é a espécie prevalente. Sabendo, então, que a Babesia bovis ela é mais patogênica,
Se ela tiver uma maior prevalência, então o produtor ele tem que estar mais atento nos tratamentos e observar com maior atenção os animais. Falando aí dos prejuízos que esse animal, esse produtor pode ter, o que essa infecção, o que essa contaminação, ela causa aí no rebanho? A babesiose, ela é responsável por um dos fatores, né, que causam são um dos fatores limitantes para a produtividade do rebanho bovino, tanto leiteiro como bovino de corte. É também importante lembrar que a babesiose, ela comete mais as raças com sangue taurinos, né, ou seja, aquelas conhecidas como sangue europeus. Ela chega a causar a mortalidade dos animais, causam abortos, redução de fertilidade e, consequentemente, né, no final, queda na produção da carne e do leite. E o Instituto de Zootecnia está aberto aí, né, Rodrigo, para os produtores que quiserem uma análise, um auxílio aí também nesse processo. Como que eles podem entrar em contato com vocês? O produtor ele pode entrar em contato com a gente lá do Instituto de Zootecnia. Podem enviar as amostras de sangue, porque não tem como a gente quantificar ou detectar a presença de babesiose se não for a amostra de sangue, porque é um parasita intraeritrocitário, então apenas a amostra de sangue é necessária para fazer essa detecção. O produtor ele pode enviar no laboratório de genética lá do Instituto de Zootecnia de Nova Odessa, e a gente pode fazer esse monitoramento para o produtor. E qualquer outras dúvidas podem enviar um e-mail também para você, né, Rodrigo? Pelo e-mail rodrigo.gigliotti@sp.gov.br, que está aparecendo aí na sua tela agora. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Um bom dia para você. Eu que agradeço, um bom dia. E hoje tem Tour DSM de confinamento. Ainda dá tempo de fazer sua inscrição. A live de apresentação começa às 7 horas da noite. Essa é a etapa de número 2, com a primeira apresentação nas fazendas participantes e palestra Mercado de Grãos com Alexandre Mendonça de Barros. Preencha o formulário no site noticiariotortuga.com.br.